Olá! Preparem-se para um mergulho profundo no mundo da avaliação de empresas. E sabe, a gente vai focar especificamente no método do fluxo de caixa descontado, o famoso DCF. É fascinante, né? Como o DCF nos leva a, analisar o futuro de uma empresa, projetando seu Uhum. potencial de crescimento, a lucratividade, vai muito além do valor presente, sabe? É isso aí. A base para nossa conversa de hoje vai ser uma aula do professor Marcelo Alvim no YouTube, um cara que dispensa apresentações, né? Uma referência em finanças, principalmente para quem está fazendo MBA. E o legal é que ele usa um exemplo prático durante a aula, o que facilita muito o entendimento, mesmo para quem não é expert, né? Sim, total. Vale lembrar que o professor Alvim, ele apresenta diferentes métodos de avaliação. Tem um método que é baseado em ativos, que é mais indicado para empresas com, digamos, perspectivas limitadas de futuro, e tem também a avaliação relativa que compara empresas semelhantes, mas o nosso foco aqui, como você já disse, é o DCF, que se concentra na lucratividade futura. E aí que entra um conceito super importante. O valor do dinheiro no tempo. Tipo, R$ 1 hoje vale mais do que R$ 1 amanhã. Faz sentido. Afinal, você pode investir esse real hoje e ele vai crescer. Com certeza. E por isso, quando a gente avalia uma empresa com base nos ganhos futuros, a gente precisa descontar esses ganhos para o valor presente. E para isso, a gente usa uma taxa de desconto que reflete o risco da empresa. Imagina uma empresa que tem um fluxo de caixa constante de, sei lá, 100 milhões por ano. O professor Alvim usa esse exemplo para mostrar como uma taxa de desconto de 10% impacta o valor presente desse fluxo de caixa. E, prepare-se, o valor diminui à medida que a gente se distancia no tempo, sabe? Em relação ao recebimento do fluxo de caixa. Exato. Essa é a grande sacada do DCF, né? Ele nos força a considerar o risco que está associado a esses ganhos futuros. Mas agora, vamos adicionar um pouco de crescimento nessa equação. O professor Alvim mostra como uma taxa de crescimento, mesmo que pequena, de apenas 5%, aumenta significativamente o valor da empresa, comparado com um cenário sem crescimento. É como se a gente colocasse um turbo no investimento. E por falar em crescimento, você já parou para pensar como que as empresas de alto crescimento, tipo as startups de tecnologia, são avaliadas? Afinal, muitas delas ainda nem geram lucro, né? Ótima pergunta. E é aí que o DCF se torna ainda mais interessante. Porque mesmo sem lucro no presente, a gente consegue projetar o potencial futuro da empresa, considerando a base de usuários, a receita, as perspectivas do mercado. Entendi. Mas como saber se essas projeções são, tipo, realistas? Porque sempre tem o risco de a gente superestimar o potencial de crescimento, né? Sim, sem dúvida. O risco sempre existe. Por isso que é fundamental analisar os fundamentos da empresa com muito cuidado, olhar para o mercado em que ela atua, a concorrência. A experiência e o bom senso do analista são essenciais nesse processo. Verdade. Mas no fim das contas, o que realmente importa para a avaliação de uma empresa? É o lucro, a receita, ou tem algum outro indicador que a gente precisa ficar de olho? Na verdade, o que realmente importa é o fluxo de caixa livre, o famoso FCF. Ele mostra o caixa que a empresa tem disponível depois de pagar todas as despesas, os investimentos. É o que sobra para remunerar os investidores. Ah, entendi. Então o FCF é a alma do DCF, certo? Mas como a gente calcula isso na prática? Parece complicado. Para visualizar melhor, o professor Alvim usa a analogia de uma caixa d'água. As entradas são a receita e as saídas são os custos, investimentos e impostos. O FCF é o que sobra na caixa d'água depois de tudo isso. Gostei dessa analogia. É como um encanamento financeiro, né? Mas me diz como o professor Alvim aplica esses conceitos na prática. Ele usa algum exemplo concreto? Sim, ele usa. Ele pega uma empresa hipotética, com uma receita de 100 milhões, e projeta um crescimento de 15% ao ano, durante os primeiros 5 anos. Depois, a empresa cresce num ritmo mais estável, 4% ao ano. Uma empresa promissora, hein? Mas como ele chega no valor final da empresa a partir dessas informações? Ele projeta os principais indicadores financeiros, como a receita, o lucro operacional, que a gente chama de BIT, o lucro pós-impostos, a depreciação, a variação de capital de giro e os investimentos. É um trabalho bem detalhado, mas essencial para uma avaliação robusta. Caramba, é muita informação para processar. Parece que o professor Alvim não deixa pedra sobre pedra. É verdade. E a partir dessas projeções, ele calcula o fluxo de caixa livre para cada ano. E isso leva ao cálculo do valor total da empresa. Estou curioso para saber o resultado dessa avaliação. Será que a empresa vale milhões, bilhões? Vamos descobrir na próxima parte do nosso mergulho. Prepare-se para desvendar os segredos do DCF e entender como o professor Alvim chega no valor final da empresa. Chegou a hora da verdade. Depois de analisar todos os números, qual o veredito do professor Alvim sobre o valor da empresa? Segura essa. Ele calculou que o valor total da empresa é de, pasme, 397 milhões de reais. Quase 4 vezes a receita inicial. Nossa, é muita grana. Mas sabe o que me chamou a atenção? A ênfase que ele deu ao impacto das premissas de crescimento na avaliação final. Tipo, pequenas mudanças nas projeções podem mudar tudo no resultado.
Totalmente. É um efeito dominó, sabe? E é aí que entra o tal do valor intrínseco. Ele representa o valor real da empresa com base no potencial futuro de ganhos. E adivinha só, no exemplo do professor Alvim, as ações da empresa estão subvalorizadas. Sério. Tipo, elas estão sendo negociadas a R$ 35 por ação, mas o valor intrínseco é de 46. Se eu fosse um investidor, estaria comprando essas ações agora mesmo. Calma, calma. Nem sempre é tão simples assim. Existem outros fatores para considerar, mas entender esse valor intrínseco é uma ferramenta e tanto para tomar decisões de investimento mais inteligentes. Parece que a gente está entrando no mundo dos tubarões de Wall Street. E o professor Alvim também mexeu no valor da empresa, ou EV. O que significa isso? O EV é uma forma de analisar o valor total da empresa, incluindo as dívidas. É uma medida mais completa do que só olhar para a capitalização de mercado. Entendi. E para deixar as coisas mais interessantes ainda, ele fala do múltiplo EV/EBITDA. O que é esse tal de EBITDA? EBITDA significa lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. É como se fosse uma medida da lucratividade operacional da empresa, que ajuda a gente a comparar o valor de diferentes empresas do mesmo setor. E não é que a empresa do exemplo do professor Alvim tem múltiplo EV/EBITDA maior do que a média do mercado, mas um sinal de que ela está subvalorizada. Caramba, duas métricas apontando na mesma direção. Parece que essa empresa é uma joia escondida. Mas me diz, na prática, como a gente usa o DCF para tomar decisões de investimento? O DCF ajuda a gente a identificar oportunidades de investimento com potencial de retorno acima da média. Se o valor intrínseco da empresa, calculado pelo DCF, for bem maior do que o preço da ação no mercado, pode ser um bom sinal de compra. Interessante. Mas e se o valor intrínseco for menor do que o preço de mercado? Aí pode ser um sinal de alerta, né? Talvez a empresa esteja supervalorizada pelo mercado ou as premissas de crescimento que a gente usou no DCF sejam muito otimistas. Então, o DCF é uma ferramenta poderosa, mas precisa de cuidado na hora de interpretar os resultados, certo? Com certeza. É super importante analisar as premissas do modelo e considerar diferentes cenários. O DCF não é a bola de cristal, mas um guia para tomar decisões mais racionais. Entendi. Mas e se eu não tiver acesso a todas as informações financeiras da empresa? Como eu uso o DCF nesse caso? Hoje em dia, a gente tem várias fontes de dados, né? Relatórios anuais, sites de empresas, plataformas de análise financeira. O importante é buscar informações confiáveis e usar o bom senso para fazer as projeções. E se eu não for um expert em finanças, posso usar o DCF por conta própria. Claro. Existem vários cursos online, materiais gratuitos que ensinam o básico do DCF. O importante é ter vontade de aprender e se aprofundar no assunto. Parece que o DCF é uma ferramenta democrática, né? Acessível a qualquer pessoa que queira aprender. Mas será que ele se aplica a todos os tipos de empresas? O DCF funciona melhor para empresas que já têm um histórico de geração de caixa com perspectivas de crescimento futuro. Para empresas muito novas, com muita incerteza, outros métodos de avaliação podem ser mais adequados. Então, o DCF não é uma solução mágica, mas uma ferramenta importante para avaliar empresas com potencial de crescimento e geração de caixa. Exatamente. É uma ferramenta que exige estudo, prática e bom senso na hora de interpretar os resultados. Nossa, esse mergulho no DCF está sendo incrível. Aprendendo sobre valor intrínseco, EV, EBITDA e como usar o DCF para tomar decisões de investimento mais inteligentes. Mas ainda tenho uma dúvida. Com saber qual a taxa de desconto ideal para cada empresa. Essa é uma pergunta que exige uma análise mais profunda do risco da empresa e do retorno esperado pelo mercado. Na próxima parte, vamos explorar os fatores que influenciam essa escolha e como estimar a taxa de desconto de forma mais precisa. Prepare-se para desvendar os mistérios da taxa de desconto. Chegamos na parte final do nosso mergulho no mundo do DCF. E a pergunta que ficou no ar é: como definir a taxa de desconto ideal para cada empresa? Parece complicado, né? A escolha da taxa de desconto é crucial no DCF. Ela impacta diretamente o valor final da empresa. Uma taxa de desconto alta reduz o valor presente dos fluxos de caixa futuros, enquanto uma taxa baixa aumenta esse valor. Entendi. Mas como saber qual a taxa justa, digamos assim, para cada caso? Tem uma fórmula mágica? Fórmula mágica não tem, mas existem métodos para estimar a taxa de desconto. Um deles é o SAPM, um modelo de precificação de ativos de capital. Ele leva em conta o risco do mercado, um risco específico da empresa e a taxa de retorno livre de risco. Parece complicado. O que seria esse tal de risco específico da empresa? É o risco ligado ao negócio da empresa. Tipo, a concorrência, a dependência de fornecedores, a volatilidade do mercado que ela atua. Quanto maior o risco, maior a taxa de desconto. Faz sentido. Mas como a gente mede esse risco na prática? A gente pode analisar indicadores financeiros, como a volatilidade das ações da empresa, a alavancagem financeira, a rentabilidade histórica. Também dá para comparar a empresa com os concorrentes, avaliar o ambiente regulatório do setor. Ou seja, para definir a taxa de desconto, precisa de uma análise completa da empresa e do mercado, né? E a taxa livre de risco, como a gente define. A taxa livre de risco seria o retorno de um investimento considerado seguro, como os títulos do governo.
No Brasil, a gente usa a taxa Selic como referência. Ah, tá. Então, resumindo, a taxa de desconto é uma medida do retorno que os investidores exigem para compensar o risco de investir naquela empresa, certo? Isso. Ela reflete a expectativa de retorno do mercado para aquele nível de risco. E essa expectativa pode mudar ao longo do tempo, né? De acordo com as condições da economia, as perspectivas do setor. Nossa, quantas variáveis. Parece que avaliar empresas é uma arte, exige conhecimento, experiência e um bom feeling. Mas além dos QAPM, tem outros métodos para estimar a taxa de desconto. Tem sim. Podemos usar o método do custo médio ponderado de capital, ou WSCC. Ele considera o custo de todas as fontes de financiamento da empresa, como dívidas e capital próprio. Interessante. Então, dependendo do método e das premissas, a gente pode chegar em taxas de desconto diferentes para a mesma empresa. Exatamente. A escolha do método e das premissas é subjetiva e pode influenciar bastante o resultado da avaliação. Por isso é tão importante analisar os resultados do DCF com cuidado, considerar diferentes cenários. No fim das contas, qual a principal lição que a gente tira do DCF? O DCF nos mostra que o valor de uma empresa está ligado à sua capacidade de gerar caixa no futuro. As decisões de investimento devem ser baseadas numa análise cuidadosa das perspectivas de crescimento, rentabilidade e risco da empresa. Ou seja, o DCF é uma ferramenta poderosa para quem quer investir com inteligência, né? Com certeza. Ele ajuda a gente a entender os fundamentos da avaliação de empresas e a tomar decisões mais racionais, mais informadas. Nossa, que jornada incrível. A gente explorou o DCF a fundo, desvendou os mistérios, aprendeu a usar essa ferramenta para analisar empresas e tomar decisões de investimento mais inteligentes. E que venham os próximos mergulhos. É isso aí. O importante é continuar aprendendo e se aprofundando no mundo das finanças. E com essa mensagem inspiradora, a gente encerra nosso mergulho no mundo do DCF. Esperamos que você tenha aprendido bastante e se divertido com a gente. Continue explorando, questionando, buscando novos horizontes no universo das finanças. Até a próxima.